Bom, pessoal, então nesse vídeo aqui, teve uma aluna, a Vitória, aqui da turma de VGA, que pediu para eu resolver o exercício 7 do capítulo 4. O exercício 7 do capítulo 4, ele pede para provar que as alturas de um triângulo se encontram no mesmo ponto e as bissetrizes internas também. Porém, eu achei melhor primeiro fazer o exercício 6, que é provar que as medianas de um triângulo se encontram no mesmo ponto. A gente estuda bem esse processo de resolução do exercício 6 e depois, com a inspiração aqui do exercício 6, inspirados por ele, a gente tenta fazer o exercício 7. Então, primeiro, antes de ver a questão das alturas das bissetrizes, vamos focar no exercício 6. Prove que as medianas de um triângulo se encontram no mesmo ponto e que esse ponto divide cada mediana na razão 2/1. Tá certo? A partir do vértice correspondente. Então, primeiro, cadê o desenho de um triângulo? ABC. É um triângulo qualquer, tá certo? Aí você tem as medianas. O que é a mediana? É um segmento que vai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, esse N aqui é o ponto médio do lado BC. Esse P aqui é o ponto médio do lado AC. Então, por exemplo, do A até o N é a mediana AN. Do B até o P, a mediana BP. Porém, você tem ainda uma terceira mediana que vai desse terceiro vértice C até o ponto médio M. E é um fato interessantíssimo dos triângulos que, se você traçar essa mediana, ela vai passar exatamente no mesmo ponto, olha lá, no mesmo ponto que já estão cruzando as outras duas. Então, a gente diz que em qualquer triângulo, as três medianas se cruzam sempre no mesmo ponto. Eu posso mudar aqui a figura do triângulo, o tanto que eu quiser, que vai continuar as três medianas se cruzando nesse mesmo ponto G. E o objetivo desse exercício é, utilizando vetores, provar isso aqui, tá certo? Bom, depois de provar que as três se cruzam no mesmo ponto, tem esse fato também de que ela divide, ou esse ponto G divide as três medianas numa razão 2/1 a partir do vértice. O que isso significa? Significa que se você caminhar do vértice até o ponto de cruzamento das medianas, que é o baricentro, é o nome desse ponto, do vértice até o baricentro, você tem 2/3 na mediana, e depois você tem mais 1/3. Então fica duas partes para cá, uma parte para cá, 2/3 para cá, 1/3 para cá. Isso em todas elas. Do B até o G, 2/3. Do G até o P, 1/3. Do C até o G, 2/3. Do G até o M, 1/3. Tá certo? Bom, então vamos tentar descobrir esse ponto G aqui, né? Vamos tentar descobrir, não, vamos tentar provar que as três se cruzam nesse mesmo ponto e de algum modo ver que esse ponto está dividindo as três medianas na razão 2/1 a partir do vértice. Então, se a gente seguir a própria sugestão do exercício, ele fala para a gente considerar o ponto G escrito como A mais lambda AN, tá certo? G igual a A mais lambda N. Faz sentido escrever isso? Faz sentido, de acordo com a matéria de soma de ponto com vetor. Vamos colocar um ponto aqui, ó. E vamos colocar um ponto aqui também, já aproveitar, né, para já ganhar tempo. E vamos colocar um vetor, por exemplo, o vetor que vai aqui do A até esse ponto, vetor que vai do B até esse ponto aqui. Pronto. Aí o que acontece? Se você prestar atenção nesses vetores, vou colocar eles em azul para destacar um pouco mais. Se você prestar atenção nesses vetores, se esse vetorzinho aqui, por exemplo, deixa eu só tirar aqui seria bom que esses pontos aqui não fiquem com nome para não atrapalhar. Aqui, isso. Esse vetorzinho aqui, por exemplo, se eu jogar esse ponto aqui em cima do N, ele fica o vetor AN. Corresponderia... Vocês estão conseguindo... Tá acompanhando a gravação aí, pessoal? Tá indo bem para vocês a imagem? Tá chegando bem aí a transmissão, não? Sim. Então, esse N, se você colocar aqui lambda igual a 1, esse vetor já é o AN, 1AN. Se você colocar lambda igual a meio, fica meio AN. Se você colocar lambda igual a 3/4, fica 3/4. Gente, lambda igual a 0,1, 0,1 AN. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui com essa frase é: considere que o ponto G, que é esse ponto a princípio de cruzamento só das duas primeiras medianas, essa aqui vai ser ignorada um pouco por enquanto, né? Vamos deixá-la de fora aqui por enquanto, depois a gente analisa ela. Só pensando nessas duas primeiras medianas, AN e BP, esse ponto G, que é o cruzamento delas, pode ser escrito utilizando a matéria de soma de ponto com vetor do capítulo 4,
ponto A mais um vetor lambda AN. Tá? Então, já até escrevi aqui na lousa. Né? Considerando que o G é o cruzamento da mediana AN, a interseção dela com a mediana BP, o ponto G pode ser escrito como A mais lambda AN. Tá? Mas ele também pode ser escrito como B mais Mi BP. B mais Mi BP. Por quê? Olha lá, olha na figura. Se eu pegar o ponto B e somar com um certo vetor Mi vezes BP, esse Mi tem que ser um número específico, que a gente não sabe quanto que é, B mais Mi BP vai dar exatamente o ponto G. Tá? Então, quer dizer, eu tenho essa equaçãozinha aqui. Agora, como que eu posso utilizar isso a meu favor? Agora note que, quem quiser consultar no livro, pode consultar isso que eu vou falar no exercício resolvido 2 do capítulo, exercício resolvido número 2 do capítulo 4. Você vai observar lá o que eu vou observar aqui para vocês. Esse vetor AN, o vetor AN, que é a mediana inteira aqui, ele é a mesma coisa que AM mais AP. Olha aqui, se eu colocar aqui o vetor AM mais o vetor AP, se eu somar os dois, a regra do paralelogramo, né? O que eu vou perceber? Eu vou perceber que, olha lá, estou formando o paralelogramo aqui para a regra do paralelogramo, né? Para vocês perceberem bem o que está acontecendo. Olha lá, AM, que é metade do AB, somado com AP, que é metade do AC, dá o vetor AN. Tá certo? A gente viu isso lá no exercício resolvido 2, mas eu estou relembrando aqui para vocês. Então, agora note que, por um lado, a gente tem que o vetor AN, vamos colocar em verde aqui, a gente tem que o vetor AN é igual, para poder substituir aqui na equação, né, e a gente chegar em alguma coisa, o vetor AN é igual a meio do AB mais meio do AC. Tá lá. Por outro lado, a gente tem também alguma coisa para o BP, que a gente pode tirar aqui da figura. Né? Deixa eu apagar essa parte aqui, que já não precisa. Essa aqui serviu só para a gente lembrar o resultado do AN. Mas se você prestar atenção no... Deixa eu tirar aqui. Para o lado de cá, para o BP, pensa agora no BP. O BP ele é igual a BA mais AP. Só que o BA é a mesma coisa que menos AB. Tá certo? Então, e o AP é a mesma coisa que metade do AC. Então, você pode escrever assim, BP é igual o AB, o BA mais AP, que é a mesma coisa que mais AP, que é a mesma coisa que menos AB mais meio de AC. Tá lá. Já encontrou a expressão para os dois. Posso substituir na equação? Vou fazer isso agora mesmo. Então, nós vamos ficar com G igual A mais lambda vezes, aí no lugar do AN, quem que você pode colocar no lugar do AN? Meio AB mais meio AC, igual a B mais Mi BP, no lugar do BP, menos AB mais meio AC. Agora, você tem essa equação aqui, que é uma equação envolvendo ponto e vetor, mas eu posso manipular ela, deixando os pontos fixos aqui parados A e B, manipulando os vetores como se fosse só uma equaçãozinha de vetor? Posso fazer isso por um detalhe muito simples. Se você voltar aqui na matéria do capítulo 4, soma de ponto com vetor, você vai se lembrar que ele passou para a gente, depois de passar o conceito, a definição de soma de ponto com vetor, ele passou 5 propriedades da soma de ponto com vetor. P1, P2, P3 e P4. Se você for analisar bem, tudo que eu vou fazer agora daqui para frente na resolução está de acordo com essas propriedades aqui, a manipulação dos vetores, tá? Confirmando para a gente que eu posso manipular ali os vetores fazendo algumas continhas com eles, contanto que eu siga
tudo possa ser... Eu não vou ficar justificando passo a passo por cada propriedade, senão vai ficar muito longo e chato o exercício. Eu já vou fazer mais rapidamente. Mas está tudo de acordo com aquelas propriedades, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso fazer distributiva, em primeiro lugar, porque aqui é a propriedade do próprio capítulo 3, né? Se isso aqui é um vetor lambda u mais v, ele é a mesma coisa que lambda u mais lambda v, tá? Então, isso aqui nem é a propriedade do capítulo 4, distributiva, é a propriedade do capítulo 3. Mas depois, quando eu começar a passar vetor de um lado para o outro, já são aquelas propriedades do capítulo 4, tá? Então, aqui vai ficar A mais, fazendo a distributiva primeiro, lambda sobre 2 AB mais lambda sobre 2 AC, tá lá, igual B mais, aí aqui ficaria menos mi AB, menos mi AB, mais mi sobre 2 AC, tá lá. Agora eu vou usar a seguinte ideia, tem um ponto B aqui, então quais são os vetores que tem B? É o AB, então eu vou jogar os ABs para o lado de cá junto com B. E aqui tem um A, o AC tem A, deixa o AC para o lado esquerdo. O AC vem para o lado esquerdo, AB vai para o lado direito. Então a equação vai ficar A mais, aí aqui já fica esse lambda sobre 2 AC, e vem esse aqui para cá, menos mi sobre 2, menos mi sobre 2 AC, tá? Igual B, já tinha esse menos mi AB, e aí eu troco, eu passo esse lambda sobre 2AB para lá. Vai ficar menos lambda sobre 2, inverte o sinal, porque mudou de lado na equação, AB. Agora, aqui já está ótimo, né? Porque A mais AC fica uma boa soma de ponto com vetor. Falta só colocar em evidência aqui o AC, né? Abre parênteses, lambda sobre 2 menos mi sobre 2 AC, do lado esquerdo. Do lado direito, B, coloca em evidência também, ficaria. Só que o B não tá bom, porque não é legal fazer B mais AB. O legal seria fazer B mais BA, né? Então, vou mudar de AB para BA, aí some o sinal de menos. Então, vai ficar B mais mi BA mais lambda sobre 2 BA. Resultado, aqui fica A mais, melhorando aqui um pouco mais, fica lambda menos mi sobre 2 AC. E do lado direito fica B mais, coloca em evidência também o BA, mi mais lambda sobre 2, fecha parênteses, BA. Fechou o desenvolvimento da conta. Vamos perguntar para a classe, para a turma, se até aqui todo mundo entendeu. Até aqui vocês conseguiram acompanhar, não travou, entenderam as contas, sim ou não? Milena, sim. Pelo menos uma aluna. Marcela Fortes Casale, Beatriz Inese, Samara, Ana Maria, cadê a Vitória? Será que a Vitória está acompanhando? Vamos ver aqui. Acho que a Vitória foi embora. Não, ela está aqui. Então tá ótimo. Então essa equação diz o quê? Se você pensar friamente, essa equação está te dizendo que A mais uma constante Azinho vezes AC igual a B mais uma constante Bzinho vezes BA. Tá? Então, se você olhar na figura, está dizendo assim, ó, A mais um múltiplo de AC. Aonde que está o múltiplo de AC? O múltiplo de AC está aqui, ó, na direção do vetorzão AC. Tá? A mais um múltiplo de AC, o resultado vai estar certamente nessa reta aqui. Ó. A mais um múltiplo de AC está nessa reta aqui. Tem que ser igual a B mais um múltiplo de BA. B mais um... Ó, BA está aqui, o vetorzão BA. Imagina ele aqui na figura, o BA. B mais um múltiplo de BA, ele está nessa reta aqui. Aí pergunta para a turma, como que pode... Veja, o que significa uma soma de ponto com vetor? Significa um ponto. Então, é como se fosse assim, um ponto é igual a outro ponto. Só que o ponto da esquerda, ele tem que estar em cima dessa reta, porque ele é A mais um múltiplo de AC. Ele tem que estar aqui.
Já o ponto da direita, B mais um múltiplo de BA, ele tem que estar nessa reta horizontal, porque o BA está aqui. B mais um múltiplo de BA está nessa reta. Bom, qual o ponto que vai ser o que está ao mesmo tempo nessa reta e na reta horizontal? Qual é o único ponto que sobra como resposta? É justamente o ponto A. Se você parar para prestar atenção, como é que eu vou fazer o ponto A surgir dessas duas equações? Para dar A na primeira equação, esse coeficientezinho aqui tem que ser zero. Esse coeficientezinho aqui tem que ser zero. Para dar A. E esse coeficiente e tem que ser igual ao do outro lado. Então, o outro lado tem que dar A também. Como que B mais alguma coisa BA vai dar A? Basta essa alguma coisa aqui ser 1. Então, você cai num sisteminha de equação. Lambda menos mi sobre 2 tem que ser igual a zero. E o mi mais lambda sobre 2 tem que ser igual a 1. Só que desse lambda menos mi sobre 2 igual a zero, isso aqui já implica imediatamente, para simplificar, que lambda é igual a mi. Tá? Por outro lado, como o mi mais lambda sobre 2 tem que ser igual a 1, como eu acabei de discutir com vocês, mas você já sabe da primeira equação que o lambda é igual a mi, isso aqui implica que, substituindo mi por lambda, né, porque eles são iguais, lambda mais lambda sobre 2 é igual a 1. Então, isso implica que, tirando o mínimo, né, vai ficar 2 lambda, vai ficar 3 lambda sobre 2 igual a 1, 3 lambda sobre 2 igual a 1, o que implica que o lambda é igual a 2/3, e como o lambda é igual a mi, o mi também vai ser igual a 2/3. Então, a gente acabou de perceber aqui o seguinte, que como que eu chego no ponto G com A mais lambda n? Coloco o lambda igual a 2/3. Então, se eu vier aqui, o AN está aqui, se eu multiplicar o AN por um lambda, que é 2/3, A mais 2/3 de AN vai cair bem em cima do G, certo? Vai cair bem em cima do G. Cadê? Aqui. Certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui alguma coisa, né? Seria 2/3, né? Só para ver se aparece um 2/3 ali. Olha lá, 2/3. Tá? Quer dizer, 2/3 de todo esse AN aqui. Tá? E o Mi também deu 2/3. Então, significa que, olha lá, se eu pegar o BP inteiro e multiplicar por 2/3, eu venho parar aqui, bem em cima do G. Então, digamos assim, já tem uma boa, mais da metade do exercício aqui já está pronto. Porque o que a gente precisa fazer agora para terminar? A gente precisa pegar e fazer essa mesma conta, mas não envolvendo mais o AN e o BP, que a gente já fez. Pega uma das duas, vamos pegar o AN, por exemplo, e vamos envolver agora o CM, para terminar o exercício. Olha, cadê o CM? O CM está aqui, ó. Pum. Olha lá. Quer dizer, então vamos colocar também um pontinho aqui nele, e vamos colocar também um vetorzinho aqui, que vai do C até esse ponto. Vamos deixar esse vetorzinho para chamar a atenção. Vamos colocar ele verde, por exemplo. Né? O ponto também vamos deixar verde para combinar. Não precisa aqui exibir rótulo. Aqui também não. Olha lá. Esse aqui pode até aumentar aqui um pouco também. 6. Olha lá. Beleza. Então, quer dizer, agora eu tenho esse. CM é tudo isso aqui. Aí vamos ver que letra que ele usou. Acho que foi beta, né? Que ele usou ali no enunciado. Não, alfa. Alfa CM. Quer dizer, agora supõe que você tem um ponto H. Agora vamos voltar aqui. Vamos usar essa ideia aqui. Um ponto H que é a interseção de AN com CM. Né? Como é que poderia ser esse ponto H? Ah, professor, já não está vendo que é o G? Sim, na figura já faz certo, mas como a gente está tentando provar, vamos imaginar que esse H está um pouco para fora aqui. Depois a gente vai chegar à conclusão que o H é o próprio G.
tá? Mas, a princípio, eu estou imaginando que tem um H, que é a interseção de AN com CM. H é a interseção da mediana AN com a mediana CM. Então, como é que a gente poderia escrever uma equaçãozinha equivalente a essa para H? Vamos escrever ali embaixo. Como é que vai ficar a equação? Ela vai ficar aqui. Agora, a do asterisco azul que está lá em cima, né? Ela vai ficar assim. H é igual, olha como é que ele colocou ali no livro. C mais alfa CM, C mais alfa CM, que é igual a A mais beta AN. Aí é a mesma coisa que a gente já sabe, né? A mais beta AN. Olha só que legal isso aqui. Ah, posso colocar já esse aqui 2/3? Não, porque agora você está falando de um H que é cruzamento de outras duas medianas. E você não sabe que é o mesmo ponto. Então você não pode colocar que é 2/3. Você vai provar que é 2/3 no final. Só para visualizar o alfa CM, né? O alfa CM seria aqui, um múltiplo do CM. Só que é um múltiplo que vai cair exatamente aqui. Tá? Será que vai ser 2/3 também, que nem a gente já descobriu nesses dois? Vamos ver. Professor, mas a expressão para N pode usar a mesma? Pode. Lembre-se que, 2 pontos. O AN é igual meio de AB, mais meio de AC. Esse a gente já até usou na outra parte, na primeira parte do exercício. Agora tem que ter alguma coisa para o CM. E CM, vamos tentar lembrar do exercício resolvido 2 e ver aqui na figura, né? O CM, imagina o CM inteiro aqui. Ele é CA, que a gente pode fazer assim, ó, CA mais AM. O que é CA mais AM? CA mais AM. O que é CA? CA é a mesma coisa que menos AC. E o que é AM? AM é a mesma coisa que meio AB. Meio AB. Meio AB. Tudo tranquilo? Turma, tranquilo a resolução até aqui? Marcela Fortes Casale, Milena, Luana, Ana Maria, Vitória. Tudo tranquilo até aqui? Pô, cadê os rapazes aqui dessa aula? Vitor, Rodrigo, tem um pessoal aí também. Vocês estão prestando atenção? Vocês já foram embora? Ah lá, Luana está prestando atenção, Milena, sim. Vitor, valeu, Vitor Frazão. Olha só, então vou substituir aqui na equação. Então vai ficar H igual, presta atenção que é daqui que vai sair o 7. H igual C mais alfa, aí no lugar do CM, quem que você coloca? Menos AC mais meio AB. Tá lá. Aí igual A mais beta, aí quem que você coloca no lugar do AN? Meio AB mais meio AC. Meio AB mais meio AC. Agora, melhor deixar AC para o lado esquerdo, porque tem um ponto C aqui, e deixar o AB para o lado direito, que tem ponto A aqui. Mas antes tem que fazer a distributiva. C mais menos alfa AC, mais alfa sobre 2 AB, igual Azão mais beta sobre 2 AB, mais beta sobre 2 AC. Tá lá. Agora, vamos deixar o AC para o lado de cá. Então, esse beta sobre 2 vem para cá. Vai ficar C mais menos alfa AC, menos beta mais menos beta sobre 2 AC, igual A mais beta sobre 2 AB, que já está aqui, menos alfa sobre 2 AB. Menos alfa sobre 2 AB. Então, olha só a situação que a gente vai ficar aqui. O C seria legal somar com CA, não com AC. Então, eu vou inverter aqui. C mais, vai ficar positivo aqui, alfa CA,
mais beta sobre 2, inverte o sinal, CA também, para ficar melhor de enxergar na figura. Igual azão, aqui AB tá bom. Então vai ficar azão mais, já dá para colocar em evidência aqui do lado direito. Azão mais beta sobre 2 menos alfa sobre 2. Beta sobre 2 menos alfa sobre 2, AB. Ah, dá para colocar em evidência aqui também? Dá. Vai ficar C mais, abre parênteses, alfa mais beta sobre 2, CA. Alfa mais beta sobre 2, CA. Tá? Igual a mais beta menos alfa sobre 2, AB. Vamos analisar na figura que nem a gente analisou o final da primeira parte. O que você tem aqui? Você tem C mais uma constante CA, C mais um Czinho vezes CA. Então, onde é que está isso na figura? Apaga isso aqui, que já não precisa mais. Apaga isso aqui, que já não precisa. Se bem que aquela ali podia ter mantido, né? Aquela ali podia ter mantido. Porque o que é um C mais um Czinho vezes CA? É alguma coisa que está em cima dessa reta. C mais um múltiplo do vetor CA. Está em cima dessa reta. E o que é um D, um A mais um múltiplo do vetor... não, continua as mesmas retas, né? Nem precisa apagar. O que é um A mais um múltiplo do vetor AB? Está em cima dessa reta. Então, deu as mesmas duas retas. Qual que é a interseção? É o ponto A. Como que você faz para dar A dos dois lados nessa equação? Como que você faz para dar A dos dois lados nessa equação? Você faz o seguinte, C mais CA, como é que vai dar A? Quanto que tem que ser esse aqui, turma? Para C mais esse parênteses vezes CA, dá como resultado aqui do lado esquerdo o ponto A, aqui da interseção. Quanto que tem que ser esse parênteses? Vamos ver se o pessoal está esperto. Se é que não caiu essa live. Quanto que tem que ser esse parênteses aqui? E quanto que tem que ser esse aqui para dar? Quanto que A mais isso aqui, AB, para isso aqui dá A, azão. Quanto que tem que ser cada um desses parênteses? Milena, 1 e 0, ela está certa. Então você cai no sisteminha. Alfa mais beta sobre 2 igual a 1. E beta menos alfa sobre 2 igual a 0. Conclusão. Dessa primeira equação aqui, você tira aqui alfa igual a beta. Substituindo na primeira, alfa igual a beta, vai ficar, troca o alfa por beta, beta mais beta sobre 2 igual a 1, o que implica que o beta é 2/3. Portanto, como alfa igual a beta, alfa igual a 2/3 também. Então, significa que o ponto H, por que eu sei que o ponto H, então, é o mesmo que o G? Eu sei que o ponto H é o mesmo que o G, porque o beta deu 2/3. Então, o H é igual a mais 2/3 de AN, e o G também é... Por que o lambda tinha dado 2/3? Lambda 2/3. Então, o G é A mais 2/3 de AN. O H é A mais 2/3 de AN. Então, você conclui, isso vale a pena deixar aqui escrito para o aluno entender. Portanto, o ponto H é do cruzamento das duas medianas AN e CM. Ele é igual ao G porque o alfa, que é o que multiplica, perdão, o beta é 2/3, que é igual ao lambda. Beta é igual a lambda, que é igual a 2/3. Tá certo? Então, H é igual a G. Quer dizer, o cruzamento quer dizer, as três se cruzam no mesmo ponto, então, por causa desse beta igual a lambda igual a 2/3. Agora, como o alfa também deu 2/3, aí significa que as três estão sendo divididas na mesma razão. Tá? Então, quer dizer, então eu posso concluir que o ponto é o mesmo e posso concluir que isso aqui, vou até aproveitar e copiar aqui para ganhar tempo, isso aqui também é 2/3. Olha lá. Então ficou 2/3, 1/3 para cá,
Mesmo ponto e cruzamento das 3, 2/3 e 1/3 para cá, 2/3 e 1/3 para cá, 2/3 e 1/3 para cá, tá? E vou fechar a figura, deixar dessa forma aqui. Deixa eu até salvar para não perder essa. Depois eu salvo aqui. Primeiro vou encerrar o vídeo. O exercício está resolvido. Portanto, quer dizer, as 3 se cruzam no mesmo ponto. Então, as 3 medianas se cruzam em um mesmo ponto G. Em um mesmo ponto G. Como tanto o alfa como tanto o lambda como o mi como o alfa deram 2/3, basta esses 3. Como lambda igual a mi, que é igual a alfa, que é igual a 2/3, então vale a razão, vale esse negócio aqui que ele falou. O G divide cada mediana na razão 2, 1 a partir do vértice. G divide mediana na razão, estou escrevendo resumidamente porque acabou o espaço aqui, na razão 2, 1, a partir do vértice. Tá? Então está resolvido o exercício 6, explicado aqui a sugestão para a mediana. Eu encerro a gravação e vou fazer o seguinte, como já deu 2 horas de atendimento,